Oi, gente! Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre audiovisual. Vou falar um pouco sobre a minha carreira, né, no audiovisual aqui no Canadá, mas queria falar um pouco abertamente também, assim, sobre como é trabalhar com audiovisual, quais são as possibilidades, como é esse mercado aqui no Canadá. Quero falar mais sobre esse assunto no canal, porque eu sei que muita gente tem interesse e que é difícil, né, achar conteúdo sobre isso em português, né, para pessoas que estão no Brasil. Já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e deixa um like se você cair aqui de paraquedas e não me conhece. Eu sou a Tuca, eu moro aqui no Canadá desde 2019 como residente permanente. Compartilho um pouco, né, da minha vida aqui no YouTube. Então, se você não assistiu nada ainda, né, não sabe nada sobre a minha carreira aqui, sobre a nossa vida, dá uma olhada nas playlists do canal, porque tem muito vídeo legal sobre diversos assuntos que envolvem aí, né, uma vida de um imigrante morando no Canadá. Pra quem não sabe, desde que eu me mudei pra cá, eu já trabalhei em grandes séries e grandes filmes, o que era aí o meu grande sonho, né, desde que eu comecei a estudar cinema e quis começar a entrar nessa área ainda no Brasil. Então, eu já trabalhei em séries como Arrow e Batwoman, e eu já trabalhei em dois filmes bem grandes, o Bullet Train, que é o último filme do Brad Pitt, né, que saiu no cinema no ano passado, e Shazam 2, que está agora nos cinemas, né, estreou agora em março. Antes de eu contar um pouquinho da minha experiência especificamente, acho que tem três coisas muito importantes para serem citadas aqui nesse assunto. A primeira é que não dá para você pensar em trabalhar fora do Brasil, trabalhar com filme sem saber inglês, tá? Se eu tivesse conseguido minha residência permanente ou mudado pra cá sem saber falar muito bem inglês, eu não ia estar onde eu tô, né? Com certeza absoluta, não ia ter tido as oportunidades que eu tive. Então, inglês é essencial e fica aqui até o final do vídeo porque eu vou contar um pouco pra vocês sobre o Cambly, que é uma plataforma pra você aprender inglês online. Vai ter promoção e tudo, então mais lá no final do vídeo eu conto tudo pra vocês. Segunda coisa, audiovisual é uma coisa assim muito ampla, muito ampla. Então o que eu mais recebo são perguntas bem genéricas do tipo, eu consigo trabalhar com audiovisual no Canadá? Ou como eu faço pra entrar na área do audiovisual? E assim, gente, é igual você, né, falar de medicina. Medicina tem zilhões de especialidades. É que é algo mais próximo da gente, assim, a gente cresce ouvindo, né? Tipo, esse médico cuida de crianças, esse médico cuida de câncer, enfim, são, né, funções ali completamente diferentes, dia a dia diferentes, cursos diferentes que você tem que fazer. E dentro do audiovisual, gente, tem assim uma imensidão de oportunidades, possibilidades, funções. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então assim, se você me falar, eu quero ser assistente de câmera num set de filmagem, ou eu quero ser editor de vídeo, trabalhar na edição de filmes, ou eu quero ser modelador e trabalhar em séries de animação 3D, tipo assim, o que você precisa para conseguir essas vagas é completamente diferente. A forma de aplicar para essas vagas é diferente. O que você precisa ter aí de curso, conhecimento de software e tal, é tudo muito diferente. Então, minha primeira dica é, se você quer trabalhar com cinema, se você quer trabalhar com audiovisual, mas isso ainda é uma coisa muito assim, você não faz ideia do que oficialmente você estaria fazendo, ou assim, o que essas pessoas fazem, como é o dia a dia desse trabalho, qual trabalho me interessa, começa por aí. Então assim, descubra se você gosta da parte mais artística, no computador, alguma coisa relacionada à pós-produção, efeitos visuais, animação. Ou se você quer estar ali no dia a dia, né, participando de uma filmagem, se você gosta de mexer em câmera, se você gosta de mexer em áudio. Ou se você gosta mais da parte criativa, tipo, se você se imagina escrevendo histórias, dirigindo histórias, enfim. É gigante a área do audiovisual, tá? Então começa por aí, começa tentando entender que partezinha do audiovisual realmente te interessa. Isso já vai ser assim, 90% do caminho andado. E a terceira coisa importantíssima é que, assim como o inglês é essencial, para trabalhar com audiovisual no Canadá, visto de trabalho é essencial, tá? Então, assim, no geral, né, eu acho que é muito importante você levar super a sério a sua situação de visto. Então, várias pessoas falam, mas não dá pra só chegar aí como turista e conseguir um trabalho e tal. Eu jamais indicaria isso, tem muita coisa envolvida, né? Ficar ilegal num país é algo muito sério e que vai te acompanhar pro resto da sua vida, então
não vale a pena. E para trabalhar em audiovisual aqui no Canadá, não é uma possibilidade. 100% das coisas, tanto em set de filmagem, quanto em estúdio, produtora, empresa, enfim, precisa do visto de trabalho, é tipo a primeira coisa que eles te perguntam. O que está acontecendo bastante aqui, e isso é ótimo para nós brasileiros, é que as empresas estão mais e mais contratando pessoas direto do Brasil. Então, assim, se você já tem o conhecimento do software, se você já tem experiência na área e tal, aplique para vagas, porque tem empresa sim que está dando o visto de trabalho, né, que está ajudando as pessoas aí nesse processo, e daí você pode sair do Brasil direto, né, vinculado aí com uma vaga de emprego, chegar aqui com tudo certinho, com visto de trabalho e tal. Ou, se isso não for possível, né, você pode tentar a residência permanente, que é o que a gente fez, para ter um visto aberto de trabalho, e daí chegando aqui, né, ou já estando com tudo certo para vir para cá, e aplicando para as vagas e poder ser contratado, né, por qualquer lugar. Mas essencial estar aqui legalizado. Sem o SIN number, que é tipo o CPF daqui, sem ter visto, sem ter comprovação de residência, etc, não dá para fazer nada, ninguém te contrata. Agora eu queria contar um pouquinho melhor para vocês, né, sobre as minhas experiências de trabalho aqui. Eu já fiz duas coisas bem diferentes, né? Que como eu disse aí, né? Tem um leque gigante de oportunidades. Então, assim que eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar em sets de filmagem. Eu sempre quis trabalhar com filmagem. No Brasil, assim, era o que eu mais queria. Fiquei super tentando entrar em produtoras e tal para poder participar. Meu sonho mesmo era trabalhar em sets de filmagem de séries de TV americanas. Era isso que eu queria. E eu consegui, assim que eu cheguei aqui, acho que depois de uns 2 meses que eu tava no Canadá, eu comecei a pegar algumas diárias como assistente de produção, né, Production Assistant, que aqui no Canadá, a PA, né, ou o PA, é tipo um peão do set de filmagem, assim, é um assistentezão geral, não tem nada a ver com assistência de produção que a gente tá acostumada no Brasil, que tem, assim, um pouco de escritório, organização, ajuda ali no processo, né, de, tipo, contratação de equipe e tal. Não tem nada disso. É um negócio totalmente, assim, presencial no set de filmagem e de ajudantezão, assim, tipo, carregar peso, cuidar das locações, tirar lixo, ficar no estacionamento avisando para as pessoas onde elas podem parar, onde elas não podem parar. Então é algo assim que não precisa de nada de experiência, tipo, zero. Então, se você me pergunta, eu quero trabalhar em set de filmagem, se eu chegar aí com visto de trabalho, eu consigo? Consegue muito rápido começar como PA, tá? E esse é meio que o caminho mesmo, porque é sempre por diária, tá? Então não é uma vaga fixa, não é uma vaga que você se inscreve. Tem algumas pessoas aí que são os Assistant Location Managers, que são as pessoas que contratam os PAs, tanto para comerciais e tal, quanto para séries de TV. Então, assim, você precisa achar essas pessoas. Normalmente elas estão em grupos de Facebook. E você vai pegando uma diária aqui e uma diária ali. É freelancer, não tem como ter uma garantia de tipo, nossa, mas daí eu vou conseguir dias suficientes no mês para me manter e tal. É meio arriscado esse começo, mas é tudo por contato. Então, como eu fiz? Eu peguei um comercial, tipo assim, 2 dias num comercial aqui, fiz amizade ali, né? O meu Assistant Location Manager gostou de mim, conheci outros PAs que eu também passei meu contato. Daí passou, sei lá, uns 15 dias. Ele me chamou para mais um comercial de tipo 3, 4 dias. E daí depois, pelos grupos do Facebook, eu consegui umas diárias numa série de TV, que já era Batwoman, que depois eu trabalhei por acho que 1 ano e meio quase. Me chamaram lá para uma diária X. A mesma coisa, conheci, né, essa pessoa que me contratou, conheci alguns outros PAs e no fim gostaram de mim e continuaram me chamando. Então ali por alguns meses eu fiquei mais instável, assim, sem ter muita noção, né, de quantas diárias eu conseguiria fazer no mês. Mas uma coisa muito boa e que vale a pena comentar é que aqui é tudo certinho, né, como eu falei do visto, e todas as filmagens têm sindicatos e eles seguem regras. Então assim, o valor é tabelado. Então se alguém te chama para fazer um PA numa série de TV, você nem precisa conversar de tipo assim, quanto que vai ser o pagamento? Ou assim, será que vão me pagar, né? Essa coisa que a gente tem no Brasil, porque já fiquei sem receber 1 milhão de vezes. Não, aqui é tudo tabelado. Então, eles pagam bem também. As diárias são muito longas, são de tipo 15, 17 horas, né? Pode ser mais até, eu já peguei diárias mais do que isso. Mas paga muito bem. Na minha época era em torno de 300, 310 dólares o dia. Então, mesmo que eu pegasse poucos dias ali no mês, eu ainda estava fazendo bastante dinheiro. Eu estava ganhando melhor
do que se eu trabalhasse part-time numa loja aqui, por exemplo, num entry-level job. Então ainda estava valendo a pena. E daí ali depois de alguns meses, né, fazendo contato, mostrando serviço, continuando ali trabalhando sempre com as mesmas pessoas que estavam me chamando de volta, eu virei meio fixa da equipe de Batwoman. Então daí eu realmente era chamada, assim, eu sabia que toda semana algumas diárias eu ia ter. Algumas semanas eu trabalhava 2, 3 dias, algumas eu trabalhava 6 dias seguidos. Então, assim, foi uma fase muito puxada da minha vida aqui. Eu gostava, mas ao mesmo tempo era muito cansativo, assim, eu tinha zero vida pessoal, assim. Chegava em casa, capotava, porque dali a tipo 9, 10 horas eu já tinha que estar no set de novo. Cada hora filmava num lugar, eu tive que comprar carro aqui, porque meio que sem carro era impossível trabalhar no set de filmagem. Então era uma vida bem puxada. Foi legal por um tempo, porque era o que eu queria fazer, né? Eu tava ali, eu tava vendo as coisas acontecerem, mas rapidamente eu percebi que não era essa vida que eu queria pra mim. As pessoas que trabalham mesmo, né, em séries aqui, costumam ter 8 meses do ano que são muito puxados. Esse, assim, 5, 6 dias por semana, 15, 18 horas por dia, né? Você não dorme, você não vê seus amigos, você não come direito, você tá sempre trabalhando. E depois ali os 3, 4 meses do ano de intervalo, né, entre uma temporada e outra, por exemplo, eles tiram de férias, assim, tipo, ficam livres. Então, eu sabia que não era essa vida que eu queria, né? Pra quem me acompanha aqui sabe que agora eu tenho um neném, né? Eu sempre quis ser mãe. Então, assim, eu queria um trabalho que, né, no fim do dia eu fecho meu computador e eu posso ter um tempinho, né, pra mim e pra minha família. Então, eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando em sets de filmagem nessa vida super puxada. E os últimos, sei lá, 6 meses desse tempo, eu tava ativamente procurando outras coisas, né? Daí o que eu queria? Eu queria uma vaga fixa, office, né, de escritório, que eu pudesse trabalhar de casa ou de um escritório, assim, no computador. E daí as minhas opções mudaram completamente, né? Não dava mais pra trabalhar com filmagem, mas o que eu queria e o que era possível era trabalhar em estúdios de jogos, animação, 2D ou 3D, ou efeitos visuais. E eu acabei indo para essa terceira opção, uma empresa muito grande, muito legal, que é a DNEG, a Double Negative, de efeitos visuais de filmes. Então eu fui trabalhar em pós-produção. Mas daí eu entrei como assistente de produção num estúdio de VFX, e assistente de produção em estúdio é completamente diferente do set, né? Então o meu dia a dia era trabalhar 100% no computador, muita reunião, muita organização ali de equipe, de quem tá fazendo o quê, qual departamento tá atrasando, então tem que avisar esse daqui, envia esse shot pro cliente, o cliente vai responder, né, com o que a gente tem que mudar, daí eu tinha que passar essas notes pra equipe, enfim, também era bem puxado enquanto eu era assistente, porque meio que, tipo, você é a primeira a começar e a primeira a ir embora, né, e tem que estar sempre ali em contato com o cliente e tal, e resolvendo as coisas de última hora. Então, assim, fiz bastante overtime, trabalhei bastante fim de semana, e depois de um tempo eu fui promovida para Production Coordinator. E daí eu coordenava a equipe de animação e depois coordenei por alguns meses a equipe de effects e de lighting. Olha aí as diferentes funções. O animador dentro do estúdio de VFX tem uma vida, uma função, um trabalho completamente diferente de um lighter, por exemplo, que trabalha com iluminação. Mas eu coordenava essas equipes e foi bem legal, gostei muito desse trabalho. Aliás, tem um vídeo aqui no canal que eu vou até deixar aqui no card, aqui embaixo, que eu explico um pouquinho a pipeline dos estúdios de VFX, então quais são todos os departamentos, o que cada pessoa faz e tal, então se você tem interesse nessa área, provavelmente você vai gostar desse vídeo, assiste aqui. E outra coisa que eu queria falar é que o meu marido, o Matheus, é animador 3D, então se você tem interesse nessa área de animação, com certeza vai acompanhar ele, vou deixar também o canal dele aqui embaixo. Ele ensina animação 3D, né, dá várias dicas, ele tem curso de animação também para quem quer começar do zero, se você tem zero conhecimento, mas te interessa essa área, não perde essa oportunidade, vê lá o curso dele, porque vale muito a pena. Mas enfim, daí o meu último 1 ano e meio, 2 anos, eu fiquei na DNEG, né, trabalhando de casa 100%, foi bem na época também do Covid, né, então às vezes eu tinha que ir pro estúdio para ter uma outra revisão, assim, de shots, né, era bem legal, daí a gente assistia tudo no telão, tinha reunião presencial com o cliente e tal, mas a maior parte do meu tempo eu trabalhava de casa mesmo, e assim, meu dia a dia é reunião o dia inteiro, e tipo, né, tomando anotações das coisas, fazendo a comunicação ali entre o supervisor e a minha equipe, né, de animação, meus animadores, o que tá vindo do cliente, o que a gente tem que agilizar, o que atrasou, enfim, bem assim, um negócio de organização. Produção é organização, se eu tiver que escolher, né, uma palavra para definir. E produção é só uma das milhares de funções dentro do audiovisual, que pode te interessar
ou pode não ter nada a ver com o que você quer, porque, por exemplo, produção é completamente diferente da área artística, né? Então, se você pensa, eu quero trabalhar com filme, porque você é super criativo, ama softwares, né? Tipo, ama desenhar, ama arte, cor, etc. Daí não tem nada a ver com produção. Por isso que a gente volta ali naquela segunda coisa que eu falei, de tipo, diminua esse leque aí de tipo assim, o que dentro do audiovisual que você gosta, né? Porque, enfim, tem muita opção. Espero que tenha dado para entender um pouquinho, né, da minha experiência, das diferentes possibilidades aqui. Uma dica, além do inglês, né, que é essencial, que eu quero te dar também é, aqui usam muito o LinkedIn. Então, se você quer procurar vaga, quer começar, né, a estar aberto a oportunidades de vagas aqui no Canadá, atualiza seu LinkedIn, deixa ele bem bonitinho. Você vai precisar também de um currículo e de uma cover letter. Se você não faz ideia do que é isso, joga no Google, tem um monte de template, um monte de modelo, mas é tipo uma cartinha de apresentação, que é legal que você mude para cada vaga que você tá aplicando, para que ela seja direta ali, né, para a vaga que você tá aplicando. Sempre presta atenção na descrição das vagas. Pega as palavrinhas-chaves ali que eles estão usando, tipo, a gente quer uma pessoa que saiba isso, que tenha essa personalidade. Pega essas palavrinhas-chave e garanta que isso está claro no seu currículo e na sua cover letter. Aqui, no geral, outra coisa que me perguntam muito é curso, né? Tipo assim, eu preciso ter uma faculdade para trabalhar com isso, faz muita diferença eu ter um curso no meu currículo? E, gente, curso é sempre bom, né? Mostra conhecimento, mostra que você tirou um tempo da sua vida ali e focou nesse assunto, né? Então, óbvio que é importante, é legal ter curso, se você puder, maravilha. Mas no audiovisual, no geral, o que mais importa é experiência. Então, se você quer a parte mais artística, tenha um portfólio, um demo reel, né? Tenha aí imagens, vídeos, coisas que você já fez que você possa mostrar. O Matheus tem um vídeo bem legal também com dicas aí de demo reel, então dá uma olhada depois no canal dele. E se você quer trabalhar com produção, por exemplo, mas você nunca trabalhou com audiovisual, saiba que assim, a nossa função não precisa ter nada artístico, então assim, mas eu preciso saber desenhar, eu preciso ter curso de cinema e tal. Não, se você conseguir mostrar pelas suas experiências de trabalho ou pela sua personalidade que você é uma pessoa organizada, que você trabalha bem com prazos, que você trabalha bem com pessoas, você é bom em coordenar, organizar equipes, você é tipo multitasker, assim, consegue resolver várias coisas ao mesmo tempo, mas também sabe priorizar o que é mais importante, enfim, essas qualidades que você pode ter em qualquer função, né, da sua vida, assim, dá pra você usar pro audiovisual. Então é só ter todas essas coisas claras, assim, né, da maneira que for possível, no seu currículo, na sua cover letter e nas suas entrevistas, né, tipo, deixar claro nas entrevistas que assim, olha, eu ainda não tenho experiência nessa área específica, mas eu já fiz isso na minha vida que eu acho que eu posso trazer pra essa empresa. Então, enfim. Tem muita coisa, né, pra falar sobre esse assunto, dava pra ficar horas aqui. Agora eu queria contar um pouquinho pra vocês sobre o Cambly, né? Eu vou deixar um trecho aqui da última aula que eu fiz, que foi uma aula em grupo, que é uma nova coisa que eles estão oferecendo, que é muito legal, porque daí você treina mesmo se soltar, né, conversar com outras pessoas, se adaptar aí a sotaques diferentes. Não sei vocês, mas pra mim, né, quando eu tava me preparando pra morar fora, a minha principal, assim, ansiedade, insegurança era justamente assim, na hora que eu estiver na frente de uma pessoa, será que eu vou conseguir me soltar, sabe? Será que vai sair meu inglês? Então o Cambly ajuda demais com isso, porque são aulas online de conversação, né, com professores nativos do mundo inteiro e que você pode fazer a hora que você puder, né? Porque 24 horas por dia, se você entrar no Cambly, vai ter professor online e disponível para te ajudar. Dá uma olhadinha aí num trecho da minha última aula. What are some other festivals and celebrations that you guys have been exposed to? Whether abroad or in your own home country, or maybe just kind of just knowing about it through friends or through relationships? That's our topic, yeah. Okay. I think, I'm not sure if I can consider it a festival, Okay. but here in Canada, they have like Canada Day. So everyone goes out, there's like fireworks. It's kind of like a 4th of July, I think. Yeah, I think it's July 1st, because I know it's like the beginning of summer, so it's always kind of like a rite of passage. Is that how you say that expression? That's right. Yeah, rite of passage. So it's kind of like a beginning of summer and like celebrating the warm weather and stuff. So it's always like a nice weekend. O Cambly tá agora com a maior promoção deles do ano, então aproveita essa oportunidade, são 56% de desconto nos planos anuais. Aliás, isso é pro Cambly e pro Cambly Kids,
Porque se você tá pensando em mudar de país e tem filhos, já aproveita, já bota a criançada pra estudar inglês também, pra eles já irem se soltando, se adaptando, né? Vai ser uma coisa a menos de diferente, assim, pra eles terem que correr atrás, né, depois de mudar pra cá. Nessa promoção deles de agora, tem plano saindo por R$ 65 por mês pra 1 hora de aula por semana. E pro Cambly Kids tá R$ 129 por mês. É o preço mais baixo da história, então, sério, agora é a hora. Essa promoção de abril é por tempo limitado, ela pode acabar a qualquer hora, então não deixa pra depois. Eu vou deixar o link promocional aqui e o meu código aqui na tela pra você conhecer e aproveitar o Cambly. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha dado aí pra tirar algumas dúvidas, né, sobre audiovisual no Canadá. Mas por hoje é só, se inscreve aqui se você não é inscrito, me acompanha lá no Instagram também, é @tucalorete. E eu vejo vocês num próximo vídeo. Tchau, tchau!